2 Samuel 24, o derradeiro capítulo do livro de Samuel, que encerra a trajetória de Davi. Diz assim, nós leremos até o verso 9. Vamos fazer uma breve oração e depois, conforme formos avançando na exposição do texto, a gente vai lendo. Diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. E saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram para Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, e seguiram a Dan-Jaã, e viraram para Sidom, chegaram à fortaleza de Tiro, e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Oremos ao Senhor. Deus, nós suplicamos que agora a tua graça e a tua misericórdia abundem sobre nós, e que o teu Espírito abra os nossos olhos e os nossos corações, nos ilumine para compreendermos aquilo que está revelado na tua Escritura, para entendermos como Cristo é suficiente e como nós devemos viver respondendo com fé ao senhorio de Jesus. É o que nós te suplicamos, confiando em Cristo e nele somente. Amém. Amém. Todo mundo tem um irmão ou um primo que é a referência e que você detesta ele. Todo mundo tem aquela pessoa que na família que o seu pai fala assim: ah lá, tá vendo fulano de tal? Se você é essa pessoa, parabéns, a sua família te odeia. Mas a gente sempre tem alguém que é a referência, que é o modelo. Eu nunca fui essa pessoa. Não. E é chato, porque tudo que a pessoa faz é bom, e tudo que você faz, não satisfaz, não chega, não é suficiente. E essa pessoa fica sempre lá, pintada, entronizada, num pedestal diante dos nossos olhos. Olha só como fulano é bom na escola. Olha só como fulano é bom no trabalho. Olha como ele é reconhecido. E eu sei lá assim, é só, né? Morra, né? A gente não gosta de ser comparado. A gente gosta de ser comparado só quando a gente é o bom, né? Se você é a pessoa boa, você gosta da comparação, porque aí te enche de orgulho, né? Soberba, arrogância. Enfim. O encerramento do livro de Samuel, esse capítulo 24, ele vem com essa ideia de pintar quem é o rei de Israel de forma muito clara, muito transparente,
para que ele sirva de modelo para os próximos reis de Israel. Sempre que você quer saber como que deve ser um rei de Israel, vem aquela descrição, Davi. E o capítulo 24 de 2 Samuel é um resumo bom. Não porque pinta Davi como o exemplar, o melhor rei de Israel. Justamente pelo contrário, porque pinta Davi como um pecador. Um miserável. Mas, um miserável resgatado por Deus. Um miserável que vive de acordo com a aliança que Deus estabeleceu. E como os reis de Israel devem ser? E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 24, dividido em 3 partes. Do verso 1 até o verso 9, Davi ele é pintado como um rei fraco. Um rei fraco. Do verso 10 ao verso 17, Davi ele é pintado como um pastor limitado, sem recursos. E do verso 18 ao verso 25, Davi ele se apresenta como um sacerdote, mas é imperfeito. Um rei, pastor, sacerdote, fraco, limitado e imperfeito. E o texto ele começa dizendo assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e levanta o censo de Israel e de Judá. E é muito fácil esse texto, né? Porque olha só como é fácil, né? Deus fala assim: Davi, eu estou irado contra os israelitas, vai lá e levanta o censo. Aí Davi vai lá e obedece, levanta o censo. E aí agora Deus fala assim: você pecou, eu vou te punir. Aí a gente fala assim: não, Deus está brincando com Davi. Deus está... O que é isso? Ele está jogando com Davi? Ele está fazendo Davi de besta? Me obedece, mas o que você fizer é pecado. Não. Lembrem-se que quando a gente fala do rei, a gente está falando do representante diante de Deus. O pecado de Davi é o pecado do povo, e o pecado do povo é o pecado de Davi. Segundo ponto é que o livro de Crônicas vai lançar luz sobre esse texto, dizendo que 1 Crônicas capítulo 21 vai lançar luz nesse texto, dizendo que Satanás incitou Davi contra o povo, fazendo ele levantar o censo. O censo em si, a contagem do povo de Deus, não é pecado. Deus exigiu o censo lá no livro de Números. Deus estabeleceu regras em Êxodo a respeito do censo, de como deve ser conduzida a contagem do povo de Deus. Então o censo em si não é pecado. O pecado está onde? No coração. O pecado está no coração de Davi. O pecado não está fora, o pecado está dentro. O pecado não está apenas no coração de Davi, o pecado está no coração do povo, tanto que Deus está irado com o povo, e porque Deus está irado com o povo, Deus está irado com Davi. Porque se o povo está pecando, é porque o rei está pecando. E quando Crônicas lança luz sobre esse texto, dizendo que o diabo, Satanás, incitou Davi contra o povo, quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do mal. E aquela frase clássica de Lutero: o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Jó, que os filhos de Deus se apresentam diante dele, e entre eles o diabo está lá, e ele fala: ah, Deus, Jó só é desse jeito porque eu sei encher ele de riquezas.
E Deus fala assim, então vai lá, pode ir lá, só não toca na vida dele. O diabo não tem autoridade para fazer nada fora da providência e do governo soberano de Deus. E esse é um ponto fundamental para nós entendermos aqui, porque que Davi é um rei fraco. Porque ele tenta usurpar o trono de Deus, o rei legítimo. Veja o que ele faz, ele propõe um censo, o chefe, o seu general, o seu conselheiro de guerra, Joabe, fala assim, Davi, se você quer saber qual é o tamanho do seu povo, confia em Deus e deixa Deus multiplicar o seu povo 100 vezes até que você veja isso acontecer. Mas para que você vai contar o povo de Deus agora? Por que você não confia em Deus? E Davi se impõe, e Joabe com seus comandantes contam o povo, e o verso 9 ele vai dizer assim, havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá 500 mil. 1.300.000 soldados. 1.300.000 soldados. Essa ideia de contar o exército é uma ideia completamente pagã de mostrar quem é que manda. E se você vê todos os territórios por qual Joabe passa, são territórios limítrofes do reino de Israel. Ele atravessa o Jordão a leste, nas suas fronteiras, ele vai até Dan, no norte, nas suas fronteiras, até a fortaleza de Tiro, que já é outro reino, ele desce até Berseba, que é o limite sul do deserto do Negueb, e ele volta. Davi ele está delimitando o seu território com a intenção de mostrar para os reinos vizinhos qual é o seu poderio militar. O seu poderio militar é o seguinte, eu estou afirmando que eu não dependo de Deus para manter o meu território ou para expandi-lo. Eu tenho 1.300.000 homens de guerra que sabem manejar a espada. Davi está mostrando a sua confiança em si mesmo, no seu exército. E isso é usurpar o trono de Deus. Porque Deus é o Deus dos exércitos de Israel, como ele mesmo afirma lá em 1 Samuel 17. Um segundo ponto é que o censo, ele tinha previsão legal lá em Êxodo 30, como eu vou contar o povo no período de guerra, e no período de guerra, porque toda guerra é santa, se levantava uma oferta dos soldados, que era considerado como o preço do resgate. O censo no período de guerra, conforme disposto na lei, era um censo religioso, ritualístico, cultico. Davi não está preocupado com isso. Davi não está preocupado com isso. Davi, ele quer tomar para si o que não é dele. Mas como que você sabe disso? Como é que você sabe da intenção de Davi, que é usurpar o trono de Deus? Olha que detalhe interessantíssimo. A transição do capítulo 23, que são os valentes de Davi, para o capítulo 24, que é o pecado de Davi, é marcada por uma palavra de transição. Uma palavra não, uma frase. No verso 39 do capítulo 23, o último valente de Davi é Urias, o Heteu. Urias, o homem que Davi assassinou. O homem que Davi manipulou todo o seu aparato militar para que ele morresse. O homem que tinha uma única esposa e que Davi tomou para si. O autor intencionalmente coloca Urias como o último dos valentes de Davi, antes de introduzir Davi agindo como um tirano, porque foi assim que Davi agiu contra ele
e contra Batseba. Um tirano. Eu faço o que eu quero. Vai lá buscar a mulher de Urias. Ah, a mulher de Urias está grávida, mata ele. Ele está agindo como um rei, exatamente como os reis das nações. Um rei fraco, porque os reis, segundo as nações, são derrotados pelo Deus verdadeiro, o Rei do universo. Então o senso em si não é pecado, mas o coração de Davi, tirânico, autoritário, usurpador, querendo tomar para si aquilo que não pertence a ele, coloca todo o povo de Israel em disciplina. Em disciplina. Um rei fraco, pecador. Pecador. E a partir do verso 10, diz assim o texto: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Davi sente o peso do seu pecado. E a ideia do texto é que ele passa a noite clamando ao Senhor. Não que ele simplesmente ore e vai dormir e acorda de manhã como se nada tivesse acontecido, mas que ele passa a noite em vigília clamando a Deus por conta do seu pecado. E pela manhã cedo, Deus o responde. O profeta vai lá e fala, coloca na mesa assim: você pode pedir, a sua punição pode ser 7 anos de fome, 3 meses de perseguição ou 3 dias de peste. 7 anos de fome, 3 meses de perseguição ou 3 dias de peste. Davi sabe que a peste é a punição devida, porque lá em Êxodo 30, quando fala do recenseamento, fala que se o preço do resgate não for pago pelos soldados recenseados, haverá peste no arraial de Israel. Ele sabe, primeiramente, qual é a lei de Deus. Mas a decisão de Davi não é pela lei. Olha o que Davi responde no verso 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Eu tenho que escolher a varada que eu vou levar agora. Se vai ser 3, 5 ou 10. 3 forte, 5 mediana, 10 levinha. O que você prefere? Estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 7 anos de fome significa 7 anos de um povo, sabendo que Davi é responsável por isso, que pode levar a uma rebelião. 3 meses de perseguição dos inimigos de Davi, o povo pagão, ímpio, que odeia Davi. Davi sabe, se eu cair nas mãos deles, será muito pior do que eu cair na mão de Deus, porque eu já caí na mão de Deus. Quando Davi peca contra Batseba e contra Urias, o profeta Natan vem e fala assim: você devia morrer, mas Deus não vai te matar hoje. A misericórdia de Deus sobre Davi
é infinita. Davi prefere cair nas mãos de Deus e sofrer a punição severa de Deus do que cair na mão do povo, na mão dos seus inimigos. Davi está preocupado com a saúde de Israel. Davi está agindo como um pastor que cuida do seu rebanho. E aí vem outro trecho bem facinho do texto, né? Muito evidente, óbvio. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã daquele mesmo dia até o tempo em que determinou, 3 dias. E de Dan, do extremo norte de Israel, até Berseba, o extremo sul de Israel, 70.000 homens morrem. Daqueles 1.300.000 que Davi estava tão confiante que eram o seu exército pessoal, a sua guarda pessoal, Deus mostra que em 3 dias eles não são nada. Em 3 dias, 70.000 dos homens de guerra de Davi são simplesmente varridos. E a figura do anjo do Senhor aqui é uma figura muito conhecida, a teofania, onde Deus se manifesta de forma física como um anjo. Isso acontece com Abraão, isso acontece com Josué. A ideia de que Jesus, antes da encarnação, ele se manifesta como um anjo do Senhor, como um instrumento de juízo de Deus. Ele aparece aqui, e é interessante que Crônicas também lança luz sobre esse texto, porque diz que quando Davi olha, o anjo está entre o céu e a terra na eira de Araúna, com a espada desembainhada, e essa figura do anjo com a espada desembainhada é juízo, e ela aparece outras 2 vezes no Antigo Testamento, lá em Números, quando Balaão está com a jumenta e ele chicoteia a jumenta, e a jumenta empaca e ele chicoteia a jumenta de novo, e aí Deus abre, a mula fala com ele, né? Medonho, a mula fala com ele, e os olhos dele se abrem e ele vê o anjo do Senhor diante dele com a espada na mão, e fala, para de judiar do animal, que sou eu que estou falando para você não ir. E ele cai com o rosto em terra. E em Reis, 2 Reis, o anjo do Senhor desce em uma noite e mata 185.000 homens dos exércitos assírios. Juízo. E a ideia é que Deus está disciplinando Israel por conta do seu pecado e por conta do pecado de Davi. Juízo de Deus. E dados 3 dias, Deus se arrependeu. Mas esse arrependimento não é o seu arrependimento. Porque se Deus tivesse arrependido do jeito que você se arrepende, não devia ter feito isso. Ele ia ter parado quando? No primeiro dia. Não no último. Não depois que ele já tivesse exercido todo o seu juízo. O ponto aqui é, o coração de Deus é revelado a nós como uma tristeza profunda, como um pai que disciplina o seu filho. E todo mundo que é pai aqui já sentiu isso. Mas a nossa tristeza, quando nós disciplinamos o nosso filho, ela ainda é maculada pelo pecado. Ele ainda é maculado por intenções que, por mais santas que sejam, nos doem por outras questões. Ai, que dó, é uma criança. A disciplina dói em nós enquanto nós aplicamos. E o coração de Deus é revelado aqui, falando que Deus sente uma tristeza profunda ao ter que exercer juízo sobre o seu próprio povo, sobre os seus filhos, sobre aquele povo com quem ele fez uma aliança perfeita. E o ponto é, Davi, como um pastor, ele abandona o seu manto de rei, ele abandona a sua posição como um monarca, o tirano. Ele olha para o seu rebanho, assim como Deus olha para o seu rebanho, e ele fala assim, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Essas ovelhas, o que elas fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Como um pastor que guarda o seu rebanho,
como um pastor que protege, que está preocupado com a vida do seu rebanho, ele se interpõe entre Deus e Israel e fala assim: me destrua, que a sua mão caia sobre mim, mas poupa as minhas ovelhas. Poupa as minhas ovelhas. Mas esse pastor é limitado, porque ele não pode fazer nada por si. Quem me dera eu pudesse morrer no lugar das minhas ovelhas, é o que Davi está dizendo aqui. Eu não consigo, eu sou limitado, eu sou fraco. Mas o coração dele se contorce, se dói, o coração dele sofre pelo seu rebanho. E aí, a partir do verso 18, diz assim: naquele mesmo dia, no terceiro dia de juízo de Deus, veio Gade, o profeta, ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao meu rei, meu senhor, o que bem lhe aparecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. O terceiro dia, Davi, depois desse clamor, dessa intercessão, se colocando à frente do povo, se responsabilizando pelo seu pecado, desejando que a punição de Deus recaia sobre ele, a palavra do Senhor diz: levanta um altar lá na eira de Araúna. E é muito interessante que qual local é esse? Lá em Reis, lá em 2 Crônicas, capítulo... não é Reis. Lá em Reis, capítulo 3, quando Salomão vai edificar o templo, diz que o local adequado para a construção do templo foi o local onde Davi construiu um altar na eira, que é o Monte Moriá. E isso é muito significativo para nós. Monte Moriá foi onde Deus falou para Abraão: vai lá e ofereça o seu filho. 3 dias de peregrinação, o texto de Gênesis é muito claro. Depois de 3 dias de peregrinação, Abraão sobe com o seu filho, a lenha, o fogo, dispõe Isaque no altar e Deus providencia para si o sacrifício. Da mesma forma como Abraão falou, o Senhor vai providenciar para si o cordeiro. O terceiro dia de praga e a edificação de um altar nesse mesmo local
é muito significativo para Davi, porque ele está dizendo aqui, nesse momento, nesse local, o Senhor novamente está trazendo um sacrifício. Está trazendo libertação, salvação, por meio de um sacrifício que ele providenciou para si. O terceiro dia de praga, com essa construção do altar e o sacrifício oferecido por Davi, ele nos aponta para algo muito maior. É o dia em que o povo é liberto de fato da praga, da peste e do pecado. E Davi se coloca aqui como um mediador entre Deus e o povo. Ele paga, ele compra a eira, ele compra os bois. Ele diz, não me adianta nada oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada, porque ele sabe que o sacrifício a Deus custa sangue, custa vida. E ele oferece ofertas pacíficas. E Deus se torna favorável ao povo, mas essa mediação ela é imperfeita porque ela acaba aqui. E novos pecados exigiriam de novos sacerdotes e de novos reis, novos holocaustos. Uma mediação imperfeita, insuficiente. E o quadro que fica pintado é muito claro. Ó, todos os reis de Israel, Davi é o rei segundo o coração de Deus, mas ele é um rei fraco. Mas mesmo ele sendo um rei fraco, ele é plenamente responsável diante de Deus por conta do seu pecado. Ele não é um rei que arruma justificativas como Saul. Eu fiquei com medo dos homens e eu sacrifiquei aqui antes de Samuel chegar. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu, mas o exército não me deixou matar os bois dos amalequitas. Saul era um rei fraco porque ele era segundo as nações. Porque ele arrumava justificativas para o seu pecado. Davi é um rei fraco porque ele é um pecador. E ele tem no seu coração a inclinação para o mal, ele tem no seu coração a inclinação para a tirania, ele tem no seu coração a inclinação para o autoritarismo, e ele cede, ele peca, ele se entrega ao seu coração. Fraco, mas responsável. Perdão, porque agi muito loucamente. Davi é um pastor limitado porque ele não consegue proteger o rebanho de Deus da forma como lhe é devida, ou como lhe é esperado. Ele não consegue guardar o rebanho de Deus de si mesmo. Ele não consegue evitar o sofrimento do rebanho do Senhor. Mas ele sabe do seu ofício, e ele vai até as últimas consequências, consciente da sua obrigação, e ele fala, Senhor, puna a mim. Se for possível, que a sua mão pese sobre mim, que eu seja destruído para que elas sejam protegidas, para que elas sejam guardadas. E por fim, Davi é um sacerdote imperfeito. Mas pela sua fé no Deus de misericórdia e no Deus da aliança, ele oferece sacrifícios, ele intercede pelo seu povo. Pela sua confiança única e exclusivamente que Deus é bom o tempo todo. E que não há salvação fora do Senhor. Ele oferece os seus sacrifícios e intercede. E Davi é pintado então como esse rei fraco, um pastor limitado, um sacerdote imperfeito, mas que ainda assim ele é modelo para os próximos reis. E se a gente acabasse aqui, a gente ia sair simplesmente com um sermão moralista, onde você deve ser parecido com Davi, e a gente esquece que Davi é só uma sombra.
Davi é só uma sombra de um rei perfeito, forte, soberano. O bom pastor e o sumo sacerdote eterno e perfeito. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse texto todo grita Jesus. Jesus está escancarado aqui na fraqueza de Davi, no seu reinado tirânico, no seu pastorado imperfeito, no seu sacerdócio imperfeito. Porque Jesus não é nada disso. Jesus é um rei que está assentado eternamente à direita de Deus. Ele é o rei, o legislador do universo, a quem aprove que nele habitasse toda a plenitude. Ele é um rei que não vence os seus inimigos na barganha ou na negociação. Ele vence os seus inimigos no madeiro e tem debaixo dos seus pés todos eles, inclusive a morte. Jesus é um rei que não tem autoridade delegada como Davi. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, e diante do seu nome, todo joelho se dobrará. Jesus não é um rei fraco. Jesus não é um rei tirânico. Jesus é o soberano do universo que reina com justiça e santidade perfeita e inabalável, e o seu reino é eterno e durará para sempre. Jesus não é um reino que os seus cidadãos são vencidos, expostos. Jesus é um rei em que os seus cidadãos são comprados com preço de sangue. O reino de Cristo não é um reino de trevas, pelo contrário, Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino de luz, no reino do seu amor. Que rei mais glorioso é esse que nós possamos conceber? A sua majestade é perfeita. Não há ser mais belo a ser contemplado. E Ele se revela a nós. Ele veio ao nosso encontro, Ele veio nos buscar, Ele veio nos resgatar. Ele nos faz concidadãos do Rei dos Céus, herdeiros com Ele, corregentes deste mundo com Ele. Nós reinaremos com Ele. Mas como rei, Ele demanda obediência, porque Ele foi obediente até a morte de cruz. E a primeira aplicação para nós essa manhã é: o rei demanda obediência, santidade, porque Ele é santo, justiça, porque Ele é santo. Mas Ele não é um rei que demanda de você algo que Ele mesmo não fez, e Ele não é um rei que demanda de você algo com que Ele não te permite, ou com que Ele não te instrumentaliza para isso. A tua santidade não é na força do seu braço, a tua santidade é porque Cristo é santo, e no seu sangue Ele te faz santo, e com o Espírito que Ele te concede, Ele te permite ser santo, e com a instrução da tua palavra, você pode caminhar de forma santa. Não arrume justificativas para o seu pecado. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu pequei por causa de fulano. Você pecou porque você é um miserável, um pecador, imundo, e o seu coração deseja o pecado. Mas Deus, em Cristo Jesus,
te faz justo, te faz santo, e você só precisa caminhar com Ele. Dobrar os seus joelhos diante desse Rei majestoso, contemplar a sua beleza, amá-lo porque Ele já te amou, e ser santo. Ser santo. Jesus não é um pastor limitado. Ele não olha para as suas ovelhas em sofrimento e diz: ah, quem me dera poder morrer por elas. Ele já sofreu na sua carne toda a punição, toda a ira de Deus. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não fica limitado a uma possibilidade. Ele concretiza o sacrifício perfeito em prol das suas ovelhas. Para que agora, debaixo do seu sangue, debaixo da sua proteção, nós fôssemos guardados, preservados e perseverados até o fim. Nós, ovelhas que estávamos desgarradas, fomos alcançadas por esse bom pastor, fomos trazidos para dentro do seu rebanho, fomos cercados pelo seu amor e a sua graça. E agora nós, protegidos nas suas mãos, seremos preservados até o fim. O que poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? É o meu pecado? É a minha nudez? É a perseguição de fora? É a minha pequenez? Nada. Nada. Porque o bom pastor está cuidando das suas ovelhas. Ele nos nutre diariamente pela sua palavra. Ele nos guia diariamente a pastos verdejantes e águas tranquilas. O nosso descanso não está nas coisas que nós conquistamos aqui, o nosso descanso está em Cristo. A vara da disciplina e o cajado da consolação são os mesmos. A palavra de Deus. Nós não tememos mais nada, porque o amor de Cristo lança fora todo medo, e nós sabemos que Ele está nos pastoreando, Ele está nos guiando, Ele está nos conduzindo, e nós descansamos naquilo que Ele falou. Nós descansamos nas suas promessas, nós descansamos naquilo que Ele fez, sabendo que Ele cumprirá fielmente aquilo que Ele falou que vai fazer. Ele virá nos buscar. Ele virá nos resgatar. Nós seremos transformados à semelhança dele, porque ele disse assim. Nós reinaremos com ele, porque ele assim prometeu. E ele, como bom pastor, nos conduz perseverantemente no caminho da sua retidão, no caminho da sua justiça, no caminho da sua santidade. E nós descansamos no meio das tribulações. Nós temos paz no meio da perseguição. Porque Ele venceu e Ele tem nos conduzido e Ele nos conduzirá até o último dia. Confie em Cristo. Seja instruído por Cristo. Confie na disciplina do Senhor. Não ache que você é mais sábio do que Ele. Não ache que os seus caminhos são melhores do que o dele. Não permita ser uma ovelha desgarrada, que é rebelde contra o seu pastor. Ouça a sua voz. Atenda a sua voz. Porque não há descanso fora dele. Não há cuidado fora dele. E por fim,
Cristo não é um sacerdote imperfeito. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, santo. E como sacerdote, ele oferece não um sacrifício temporário, um sacrifício limitado, ele oferece a si mesmo como sacrifício suficiente, eterno. Ele oferece a si mesmo um corpo de plena santidade, alguém que cumpriu a lei do início ao fim, alguém que não conheceu o pecado, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha. Ele oferece a si mesmo como um sacrifício eterno, cujo sangue corrente lava as nossas vestes e nos apresenta santos diante de Deus. Não há outro mediador perfeito entre Deus e homens, a não ser Cristo Jesus, homem, crucificado e ressurreto. Não há em outra pessoa quem confiar para perdoar os seus pecados, a não ser aquele que morreu pelo seu pecado. Não há outro em quem se derramar, senão aquele que justificou todos nós no seu sangue. Não há outro em quem depositar fé, senão Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, que viveu uma vida de perfeita obediência, morto como punição pelos nossos pecados, e ressurreto, vencendo a morte, triunfante, garantindo para nós vida eterna diante de Deus, em alegria plena e santidade eterna. E agora ressurreto, como sacerdote, ele intercede por nós. Não como Davi, que teve a sua intercessão limitada a um tempo e espaço. Não como os sacerdotes de Levi, que precisavam periodicamente ali, nos ritos, diante da lei, se santificar e oferecer holocaustos diante de Deus. Ele ofereceu a sua vida de uma vez por todas e intercede eternamente diante de nós. E aqui já foi pregado várias vezes. O pastor Rafael pregou isso em Filipenses. O pastor Kaique mais recentemente pregou isso. Cristo vive na glória para interceder pelo seu povo. 1 João disse: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarem, nós temos um advogado diante de Deus Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele intercede a Deus por nós, fazendo com que Deus se torne propício, favorável, para que Deus se incline em nossa direção, em nosso favor. Como sacerdote, nós confiamos que Cristo, nós nos achegamos a Ele, sabendo do nosso pecado, mas sabendo primeiramente que Ele se compadece de nós. Ele perdoa os nossos pecados. E Ele intercede diante de Deus, falando: eu já sofri a punição por esse pecado. O meu sangue cobre as vestes dele. Olha as marcas nas minhas mãos. O meu lado perfurado. O pecado dele já foi punido na minha carne. Ele, agora como filho adotado, ele tem direito a todas as bênçãos que eu conquistei para ele. Ele tem direito a desfrutar de um perdão eterno e olhar diante de Deus, olhar para o trono de Deus e dizer: Pai. Pai.
Não há nada que você ofereça que vai superar a oferta que Cristo fez. Não há nada que você faça que vai fazer com que a intercessão de Cristo seja melhor. Não é, eu pequei, eu vou me autoflagelar para que eu chegue diante de Cristo e fale assim, Jesus, agora quando você for interceder diante de Deus, fala que eu fiz isso aqui também. Não. Cristo está esperando de braços abertos, como o bom pastor que cuida e trata o seu rebanho. E como sacerdote que intercede eternamente, sem descanso, de forma ininterrupta diante de Deus. Que você se achegue a Ele, com profundo arrependimento do seu pecado. E confesse, eu descansarei em Cristo Jesus, por tudo que Ele já fez, na sua obra perfeita e imutável. Corra para Cristo, o sacerdote que intercede por você, o pastor que cuida de você. Corra para Cristo, se jogue aos seus pés, reconheça que você não vale nada e que o seu pecado é gigantesco. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje você é chamado de filho. Hoje você olha para Deus como pai, ciente de todas as bênçãos que você já desfruta por conta de Cristo e de Cristo somente. Corra para Cristo. Não permita que o pecado cegue os seus olhos para que você se vire e fale assim, não, eu preciso conquistar a justiça própria, eu preciso ser santo para estar diante de Deus. Corra para Cristo e permita que Ele, como um bom pastor, lave as suas vestes, lave o seu ser com o seu sangue, e como um perfeito sumo sacerdote, interceda diante do Pai e diga, este homem é justo por causa do meu sangue, os pecados dele são perdoados, e ele agora desfruta das bênçãos conquistadas na cruz. Corra para Cristo. Não permita que o seu coração busque a justiça própria, os méritos próprios. Se humilhe diante do Rei e confie que este Rei, que demanda de nós santidade, nos deu todos os meios e nos cuida e intercede por nós de forma perfeita, imutável, inabalável, e que vai nos conduzir até a eternidade na sua justiça e santidade. Confesse sua fé em Cristo e em Cristo somente. Descanse nele. Arrependa-se dos seus pecados e corra para Ele, porque nele nós encontramos descanso, paz e amor, graça sem fim. Nele nós encontramos verdadeiro descanso para as nossas almas. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós somos palha, nós somos escória. Não há nada em nós que possa ser apresentado diante de Ti. As nossas melhores obras, as nossas obras mais santas e justas não são nada, são lixo diante de Ti. Nós sabemos que nós somos fracos, limitados, imperfeitos, e que o nosso coração é ávido pelo pecado. Mas nós
de joelhos, humilhados, clamamos: ó Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Nós suplicamos: vença, Senhor, o nosso coração mais uma vez. Destrua-nos, Senhor, para que nós entendamos que não podemos confiar em nós. Que o Senhor fira os nossos corpos para que de joelhos nós nos submetamos ao reino de Cristo, ao teu reinado. Porque só Cristo, só o Senhor pode tornar Deus favorável a nós. É só no teu sangue, o sangue do bom pastor que se derramou, que foi rasgado, foi moído, recebendo toda a ira de Deus. Esse sangue que nos reúne, que nos arrebanha. É só nesse sangue que nós encontramos esperança, amor, convicção da salvação. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade, de acharmos que nós podemos acrescentar a Cristo alguma coisa e nos relutamos em nos entregar a Ele verdadeiramente. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Que o Teu Espírito abunde em nossas vidas fé e arrependimento, para que nós corramos de braços abertos para o Filho de Deus que intercede por nós junto ao Pai. Que nós possamos nos apropriar do perdão conquistado por Cristo, nos entregando a Ele, permitindo que com que Ele nos carregue, trate as nossas feridas, as nossas angústias, confiando que nele nós temos descanso perfeito. Ajuda-nos na nossa incredulidade, para que o nosso pecado esteja sempre diante de nós, para que o nosso arrependimento seja perfeitamente genuíno, e que a nossa fé esteja somente em Cristo, na sua obra, e na convicção de que pela sua ressurreição nós seremos ressurretos em um corpo glorioso que não mais conhecerá o pecado, mas desfrutaremos diante dele eternamente da glória de Deus. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Essa é a nossa oração. No nome de Cristo nós oramos. Amém.